Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela é pedagoga, formada pela PUC, educadora por muitos e muitos anos, violinista, maravilhosa, artista. Ela vai nos contar o valor de uma verdadeira história. Ela é uma contadora de histórias. Eu tô aqui com Maria Kubrusli. Ei! Ei! Que delícia ter você aqui. Você veio trazer pra gente alto astral, alegria, mas principalmente a ideia muito séria de que história para criança não é bobinha. Não, Coisas para a criança não são bobinhas, são muito especiais. sim. Então me conta, quem é a Maria Kubrusli? Olá, que bom estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou Maria, sou pedagoga, toco violino, já tenho uma trajetória com violino na minha vida, assim, há muito tempo. E hoje eu sou também contadora de histórias. É, eu trabalhei bastante tempo em escola como professora de educação infantil e isso foi uma grande formação para o trabalho artístico que eu desenvolvo hoje. É, isso que você falou, né? O que é feito para criança não é bobinho. Para mim, o que é feito para criança é muito sério. Porque a gente está levando para quem está chegando no mundo, né? Eles estão conhecendo o mundo. Então, o que a gente leva tem que ser muito cuidadoso, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente leva para eles. Então, eu sempre, assim, a minha pesquisa vem sendo em cima da linguagem que a gente desenvolve com a criança. Então, você nunca vai me ver falando com eles, diminuindo a criança como um ser que não entende, trazendo uma linguagem infantilizada. Então, Tati Bitati, nem pensar, Nem né? Ai, pensar. que coisinha mais lindinha da mamãe. Não. Não pode. Não pode. Não pode. Eu acho que é uma linguagem de respeito para com a criança. Nessa busca de olhar para a criança como um ser inteligente, um ser que está conhecendo o mundo, um ser curioso. E numa velocidade louca, né? Sim. Porque a criança absorve Sim. informações muito mais rápido do que a Sim. gente. Não é Muito, verdade? muito. Mas nessa pesquisa eu fui desenvolvendo o meu trabalho com as histórias e percebi que elas acessam também os adultos. E isso tem sido algo que eu tenho gostado de perceber, assim, sabe? Às vezes eu penso que adultos têm muita dificuldade de se soltar num processo como esse, que é de ouvir uma história especialmente musicada como a sua, que vai mexendo com emoções, vai mexendo com tudo que a gente tem internamente, trazendo memórias. Então, eu sinto que os adultos se contêm um pouco nessa expressão, que é a coisa que uma criança não faz. Uhum. Não sei se você tem essa percepção. Eu preciso convidar os adultos muito mais vezes para participar do que as crianças, né? Medo do ridículo, assim, você acha? Eu acho que sim. Né? E às vezes de se permitir mesmo, se permitir brincar, se permitir cantar, se permitir sentar e escutar uma história. Né? Isso é importante. Porque eu acho que assim, o que eu venho também conquistando com o meu trabalho, eu faço muito tipo de evento. E um evento que eu faço muito é a celebração de aniversário. Que foi como a gente se conheceu. Aliás, Jojo, um beijo da vovó. Obrigada por isso, né? Jojo. Deixa eu mandar um beijo pro Jojo também. Eu faço muita celebração de aniversário. E eu já passei muito perrengue. Ai, quero em ouvir festa de aniversário. tudo. Adoro muito, uma fofoca. Porque festa tem essa qualidade expansiva, tem essa qualidade de social. Todo mundo quer conversar, todo mundo quer beber, todo mundo... E uma história, ela necessariamente precisa de um espaço e de um tempo mais do silêncio. Sabe a palavra que me calma. vem? Você tem delicadeza. Uhum. Não sei se você se identifica com isso. É o momento em que o universo para absorver a sua delicadeza. Sim, sim. E, exatamente. Não, sim, delicadeza com certeza é uma palavra que me define profissionalmente. Acho que como pessoa, assim como a minha maneira de me expressar no mundo, mas artisticamente eu busco trazer a delicadeza para as histórias que eu conto, porque os objetos que eu uso,
vocês já viram, a gente tem aqui um pouquinho, eu gosto muito dos elementos da natureza, então necessariamente você precisa de um tempo, outro, que não é o tempo da cidade de São Paulo, né? E nem daquela festa. E nem da festa. A gente precisa de um tempo de pausa, de respiro, de silêncio, para buscar uma flor, para buscar uma concha, para buscar uma pedra, né? E para contar uma história. Então, os perrengues que eu estava falando, né? Já passei situações em que a festa está acontecendo, a festa não para, o pula-pula está do meu lado, tem criança pulando pula-pula, a bola vem e cai em cima quase do violino, sabe? Já passei por esse tipo de situação na vida e aprendi muito com isso. E eu acho que isso é a esperteza, né? Aprender com os perrengues. E na próxima a gente já sabe que talvez tenha que colocar algum limite que não colocou na outra vez. Me conta né? um aprendizado. Eu acho que a forma como eu comecei a vender o meu trabalho começou a mudar. Depois que eu fui passando essas dificuldades em festa de aniversário, muito barulho, eu posso até dizer assim, um desrespeito mesmo, porque tem um artista ali se apresentando e a festa não para, né? Então, quando a pessoa vai pedir um orçamento, você fala, olha, você tem certeza que é para o teu tipo de festa, meu trabalho? Porque, meu amor, é assim que a banda toca. Eu comecei a definir melhor. Não é uma recreação, é outra coisa. E acho que bom que tem o trabalho da recreação para as festas infantis, né? Tem jeitos e jeitos de brincar com a criança, né? Aí a gente é um outro podcast. Mas que bom que tem, mas o que eu faço não é recreação. O que eu faço é um espetáculo cênico musical que é para toda a família. E desde que eu passei muitas situações desconfortáveis, eu fui conseguindo contornar, eu fui conseguindo apresentar melhor e me apropriar melhor do que é o meu trabalho. Não quero. Não quero competir com a máquina de chopp aqui do meu lado. Não vou fazer isso. Então, eu comecei a apresentar o que é. É um momento para a família inteira. Então, também comecei a entender que, muitas vezes, no início de uma festa, eu preciso explicar o que é. Porque, às vezes, os convidados não sabem mesmo. E aí, eu preciso explicar que precisa de silêncio, que a festa pode continuar, mas que quem quiser ficar ali naquele espaço precisa trazer o silêncio. Ou se afastar um pouco e bater papo ali na parte da frente, assim, sabe? E não aqui no espaço que a gente abriu para as crianças. E aí eu vou vendo que os adultos têm chegado. E as festas têm parado. A festa que vocês viram, a festa parou. Então o bom senso venceu. Foi. O respeito venceu. E eu acho que eu fui conquistando um público que foi entendendo o valor desse trabalho, a delicadeza desse trabalho, porque ele sim é muito delicado. E foi entendendo que queria que fizesse parte da celebração do aniversário da sua criança. E não é só para o universo Waldorf, né? Porque, para quem não conhece, né, a Waldorf é uma linha, uma filosofia de ensino que preza a natureza, preza a delicadeza, preza as coisas da vida, as relações, né? Enfim, mas não é só para esse universo. Não. É para todo mundo que quer que a criança tenha uma experiência, uma vivência diferente. Sim. Do videogame. Bem diferente do videogame. Sim, eu tenho um público bem forte dentro da escola Waldorf. Eu sou ex-aluna Waldorf também. Então. Tá na cara, né, baby? Escuta. Também fui professora em escola Waldorf. Meus filhos estão na escola Waldorf, então é um universo. Mas você teve filhos, assim, com 14 anos? Não. Não? Não foi. Eu tenho 2 filhos. Ai, conta. O Pedro, que tem 12 anos. E a Alice, que tem 10. Não fui mãe tão cedo, não. E eles estão na Waldorf? Eles amam. E eu acredito muito na parte artística, na parte do desenvolvimento do ser humano mesmo, como um ser espiritual até, né? Super. Então, para mim, eu acredito muito nessa pedagogia, nesse caminho. E assim, foi muito uma escola também para mim, enquanto artista. Lidar com essas coisas das pessoas. E essa valorização mesmo da natureza, do contato com o outro, do olho no olho, dessa proximidade, sabe? E de honrar a natureza, E é isso, honrar até os perrengues. Agradecer até, porque eu acho que eles fazem parte a gente necessariamente vai passar por desafios, né?
como que a gente recebe e lida e enfrenta, né, o que vem de desafiador. Então, essa coisa das festas desafiadoras, para mim, hoje eu consigo agradecer a elas, sabe, assim? Teve algum momento em que você pensava, puxa, meu trabalho não é interessante, eu não sou boa, sabe? Frente a essa ignorada, assim, não tem valor. Ah, Como é que mas você lidou com isso sim, internamente, assim? sim. Já que você Ah, aprofundou o papo, eu também vou porque eu vamos, adoro. eu adoro ir para esse lugar também. Até hoje, eu me pergunto, nossa, sabe? Porque eu acho que por vários motivos, mas acho que assim, viver da nossa arte no Brasil tem lá seus mil desafios, né? E eu, mãe de dois, eu sou mãe divorciada, então eu tô muito com os meus filhos, eu fico bastante com os meus filhos, então tem toda a dinâmica ali materna, conciliando com o meu trabalho artístico e eu sou autônoma. Uau. Então, eu não paro, né? Então, assim, é difícil ter respiros, mas eu tenho também, tem que ter, né? Tem que ter os respiros, mas eu acho que para dar conta de fazer tudo o que eu preciso para conseguir realizar o meu trabalho é muita coisa, porque eu faço tudo, desde a produção até a criação, ensaio, eu comigo mesma, eu me dirijo, né? Então eu faço todo o processo. Eu faço a parte administrativa, financeira, a divulgação, É a uma jornada venda. solitária, às Então vezes, tem, né? tem um lado solitário que pode ir para esse lugar de começar a questionar: será que o trabalho é bom? Porque é desafiador mesmo, assim, de conseguir concretizar, de conseguir executar. Ao mesmo tempo, eu tô nisso há alguns anos e eu acho que ano passado foi um ano, assim, que explodiu o meu trabalho. Os feedbacks são muito positivos. E tá, assim, sempre tá chegando coisa e pedido e gente me procurando. Não para, assim, sabe? E só para pontuar, assim, o anverso dessa solidão é a autonomia. Uhum. A contraparte positiva talvez você nunca tenha se imaginado tão autônoma e senhora É, de si e das suas coisas na vida. exatamente. Faz sentido? Eu nunca tinha imaginado que podia chegar nesse lugar, de saber todo o processo. Porque eu sei tudo que precisa para o meu trabalho acontecer. E, gente, não é só festa, não. É Sesc, né? Você Uhum. apresenta coisas da Sim, prefeitura, né? Não é um sim. público só particular. Não, É não. culturalmente validado por essas instituições, o Sim, trabalho. sim. Eu já fiz bastante SESC e eu tenho um trabalho que eu faço com bastante frequência com a Secretaria de Educação. Então, eu faço no CELS e em muitas escolas públicas, né, de São Paulo. E aí é onde eu realmente amo. Ai, Quando conta. vai para esse lugar assim mais social, que o trabalho vai para onde não chega. E quando eu falo que não chega, é porque o que chega para a criança pequena, lá da extrema periferia de São Paulo, é uma coisa mais plastificada, no sentido que não vai ter esses elementos da natureza, não vai ter, às vezes, o violino. Então, eu tenho o retorno das professoras que me assistem. Nossa, nunca veio um violino tocar para essas crianças. Nossa, que bonito isso que você usa, a fada do fogo. Que eu sempre chamo a fada do fogo, né? Vou chamar ela aqui depois. Esses instrumentos que têm essa natureza como protagonista aqui, né? E mais do que, além disso, não mais do que isso, né? Porque eu acho que não é mais ou menos importante, mas além de todos esses objetos da natureza, elementos da natureza, instrumentos musicais, a maneira de falar. Que eu acho que essa minha grande pesquisa mesmo, a minha busca, a bandeira que eu levanto é falar com as crianças num tom de voz adequado. A gente não precisa gritar com as crianças. Elas não merecem. Ninguém Não merece. merece. Cachorro não Não merece. merece. Gente não merece. Não. Ninguém Imagina merece. as crianças, né? Então, assim, a gente vê tudo que é feito para a infância num volume sempre muito alto, um exagero de cor, exagero de plástico, exagero de decibéis, de maquiagem.
o figurino é tudo muito, né, exagerado para chamar a atenção, mas eu busco ir contra essa. Eu É na nado, então eu vou um contramão. pouco nadando. Às vezes eu me sinto nadando contra a correnteza. Então, sim, cansa. Mas quando eu consigo levar isso lá para essas crianças da extrema periferia, que eu vejo que isso não chega, para mim é a realização. Aí parece E que é para como isso que eu é? vim para esse planeta, sabe? Assim. Isso que você falou foi muito forte. Porque eu sinto mesmo, sabe? Eu vim para cá, para isso. Como elas reagem a isso? Porque são crianças também acostumadas com muito movimento, com muita TV. Sim. Vai baixando. Vai Ah, baixando. Começa, né? Mais animado. E claro, tem alegria. Eu quero trazer alegria para as crianças. Eu quero que a gente dê risada, sabe? Eu quero ver os olhinhos brilhando, mas eu quero também experimentar esse lugar de baixar o volume, de respirar, de ter tempo, silêncio, sabe? Então eu vou vendo que vai baixando. Aí às vezes dorme um. Eu falo, quando dormiu durante o meu espetáculo é porque chegou onde tinha que chegar, porque levou para um estado de relaxamento, né? Da criança conseguir se entregar e dormir no colo da professora. e isso que você fala vem muito em linha com o que se fala de saúde mental, que é a busca pela atenção plena. Por estar no aqui e agora, com curiosidade e atenção, sem crítica ou julgamento. Viver a experiência. Isso é o postulado do mindfulness, da atenção plena. Que é, assim, é incrível o que isso funciona para tirar as pessoas de estados patológicos mesmo de saúde mental. Então, isso que você está falando tem aporte até mesmo na ciência para a saúde mental, para uma saúde mental melhor. Sim. Bom, eu quero ver essa maravilha toda, essa beleza toda. Vamos ver, galera? Bora? E aí? Você tá Olha. pronta? Ai, olha, vou te dizer, é muito mais fácil estar diante de 100 crianças que diante de um microfone e uma câmera. Mas você tá mandando tão bem. Não, mas você E não temos aqui, crítica ou julgamento Tá bom. aqui. Aqui nós temos a sua delicadeza, que a gente quer usufruir. tá bom. Eu pensei assim, eu vim com essa história no coração, que eu já venho carregando essa história, que é uma história que mora nesse livro, do André Neves. O Bax, é isso? Kovacs. Isso. E eu trouxe o livro para vocês verem, mas eu conto um pouco a minha maneira, essa história. E quando eu começo uma história, eu chamo a minha ajudante. Você tem uma ajudante? Eu tenho uma ajudante que é mágica. E ela vem voando, sabe? Ela vem voando lá do céu. Ela chega aqui, dentro dessa caixinha. E sai de dentro de uma faísca. É a fada do fogo. Ai, meu Deus, microfone no meio. Fada do fogo, pode chegar, que a história já vai começar. Fada do fogo, pode chegar. Que a história já vai começar. Essa história aconteceu do outro lado do oceano, lá no continente africano, num lugar de sol ardente, terra quente, onde a vegetação é bem baixinha e rasteira. Lá nessa terra tinha uma vila de casas. E lá nessa vila de casas morava uma pequena menina. Seu nome? Obax. Obax tinha muitas histórias. Ela adorava contar do dia que ela tinha corrido e apostado corrida com os antílopes. Gostava de contar dos ovos enormes de avestruzes que ela tinha encontrado pelo caminho. Gostava mesmo de contar das elegantes e compridas girafas que ela encontrava lá na savana. Mas a história que ela mais gostava era do dia que ela tinha enfrentado sozinha terríveis crocodilos.
Acontece que ninguém acreditava muito nas histórias de Obax e por isso ela vivia muito solitária. Inventar aquelas histórias era a sua melhor brincadeira. Certa vez, Obax disse ter visto uma chuva de flores. Pétalas, asas amareladas, pétalas, espinho seco, folha, flor, lagarta, pétalas. As flores vão e voltam em outra estação. Só serei flor quando tu flores no verão. Ah, uma chuva de flores E você por acaso se molhou, Bax? Uma chuva de flores num lugar onde mal chove água? Ninguém acreditava na menina. E de tão triste que ela ficou, porque ninguém acreditava nela, ela decidiu que ela ia sair pelo mundo afora. E ela ia encontrar uma chuva de flores. Só que no caminho, ela tropeçou. E ela tropeçou numa pedra. Quando ela viu aquela pedra, ela achou que aquela pedra tinha uma forma parecida com um elefante. E aí ela teve uma ideia. Ela ia com ele andar o mundo inteiro. Esse caminho teria sido lento mesmo e muito tortuoso se não fosse o Nafisa, aquele elefante, que era um filhote que tinha se perdido da sua manada. Os dois começaram então uma longa viagem. Atravessaram rios e mares e viram chuvas. Viram chuva de água. No caminho, eles viram também uma chuva meio perigosa. Chuva de pedras. Encontraram quando passavam lá pelo mar. Chuva de conchas. Mas a chuva mais fofinha que eles viram no caminho era uma chuva silenciosa. Chuva de algodão. E nas noites, viram até chuva de estrela. Obax e Nafisa já tinham dado a volta ao mundo inteiro e finalmente chegaram de volta na savana. A família da menina estava toda preocupada quando ela chegou na madrugada. Todo mundo foi para fora de suas casas para receber a menina. Obax, você deu a volta ao mundo nas costas de um elefante. E quer dizer que ele está lá fora, esperando a gente, para mostrar que tudo é verdade. Duvidaram dela. Mas ela nem ligou, pois ela sabia que o Nafisa estava lá do lado de fora e esperando por ela para contar que tudo era verdade. Acontece que quando todo mundo saiu de suas casas e chegou lá fora, não tinha nada. Nem de perto e nem de longe. Nem pegadas na areia. Apenas uma pedra. Num formato que lembrava um elefante. Ah, Obax, você é mesmo uma ótima contadora de histórias. Nós quase acreditamos. Todos saíram sem acreditar na menina, que mais uma vez ficou muito chateada. Ela pegou aquela pedra em forma de elefante, enterrou e foi dormir. Acontece que naquela noite, uma magia aconteceu bem ali. Bem ali no lugar onde Obax tinha enterrado aquela pedra em forma de elefante, nasceu um enorme, frondoso, maravilhoso baobá. Para quem não sabe, baobá é uma árvore enorme, sagrada, que existe lá no continente africano. Mas esse baobá não era um baobá qualquer. Ele tinha o seu tronco assim todo desenhado, todo retorcido. E lá no alto tinha flores.
Flores de todas as cores, de todos os tamanhos que se pode imaginar. Na copa da árvore, uma revoada de pássaros, também coloridos, de todos os jeitos. Tinha pássaro grande, pássaro pequeno, pássaro de bico comprido, pássaro de bico curto, pássaro azul, pássaro vermelho, pássaro laranja, pássaro dourado. Quando todo mundo saiu de dentro da sua casa e viu aquele baobá, ficou todo mundo assim. Ninguém teve coragem de se aproximar. Apenas ela, nossa menina, contadora de histórias, corajosa, se aproximou ali daquele baobá. Chegou perto, encostou as suas mãos no tronco do baobá. E no que ela encostou as mãos no tronco do baobá, os pássaros se assustaram e saíram em revoada. E quando eles voaram, aquelas flores coloridas lá no alto daquela árvore foram se soltando e foram caindo lá do céu. E transformaram o chão da aldeia num tapete de flores perfumadas. A menina finalmente pôde ver a sua chuva de flores, que era verdade. Todo mundo viu junto com ela. Dizem que a menina cresceu, virou contadora de histórias, ficou ainda mais forte, mais bonita e mais corajosa. Dizem que essa árvore sagrada está lá, até os dias de hoje. E quem se aproxima e coloca assim o ouvido bem perto do tronco daquela árvore é até capaz de escutar as histórias da menina Obax. Tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, tá caindo fulô, lá do céu, cá na terra, olelê, tá caindo fulô, lá do céu, cá na terra, olelê, tá caindo fulô, 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 lá do céu, cá na terra, olelê, tá caindo fulô, lá do céu, cá na terra, olelê, tá caindo fulô. Dizem que foi assim, que foi exatamente assim, que essa história chegou ao fim. Mas a gente não pode se despedir e continuar a nossa conversa sem agradecer a minha ajudante, que ela esteve aqui o tempo todo. A Fada do Fogo, né? E a gente agradece a ela assim, também cantando. Fada do Fogo, muito obrigada. Você deixou essa história muito mais delicada. Fada do Fogo, muito obrigada. Você deixou a história muito mais delicada. Você viu? Ela foi embora. Eu vi. E senti. Cara, eu tô assim, sem palavras. Sabe por quê? Pra mim, é uma honra. Talvez mais que uma honra. É um momento único poder ter uma história dessas contada tão perto e só pra mim. Só pra mim não, porque a gente tem uma plateia aqui. Mas assim, olhando pra mim, eu pude sentir a tua energia, eu pude sentir a vibração das tuas palavras, do teu talento. E pra mim você não existe. Literalmente não existe. Maravilhoso. Parabéns. Obrigada. Nossa, Obrigada. Maria, que trabalho. Que Ai. trabalho. Que até... Me conta, o que você tá sentindo? É isso que eu falei, que estar diante das crianças me coloca num lugar bem mais confortável. Porque eu acho que tem essa coisa... É uma delícia contar a história pra você também. Mas eu acho que essa coisa da câmera ali, né? O microfone, a gente vai ficando, né? Num lugar de
Porque isso que a gente falou da presença, ela é muito importante para fazer isso. E tem algumas coisas que eu percebo que tiram a gente desse lugar da presença. Entendi. Né? Uhum. Que dá uma ansiedadezinha e tal. O público ali, a criança, as professoras, pai, mãe, avô, avó, esse eu já consigo que isso não seja mais um fator que dê Que esse frio desencadeia na o susto. barriga, que dá o medo. Mas já foi pra mim. Já foi. Antigamente eu pegava o meu violino pra começar a tocar, pra contar uma história, tremia. Morria de vergonha. Acho que é também parte da minha, né, da minha trajetória como artista. Eu comecei dentro da sala de aula contando história para os meus alunos, crianças que eu tinha um vínculo. E aí eu fui contar fora. É muito diferente. Né? Até Então, se acostumar e tudo. acostumar, colocar a voz, preparar, fazer aula de canto, fazer mais aula de violino, né? Exige um preparo, assim. Não que a sala de aula não exija, mas são preparos diferentes. E tem né? uma exposição que é diferente, Tem. né? Quando você está na Tem. sala de aula reproduzindo um conteúdo, É outra de coisa. alguma maneira, né? Agora aqui, mesmo sendo o Obax do André Neves, um beijo, André. Mesmo assim, tem muito de você nesse roteiro, né? E aí vem a minha pergunta. Como é o seu processo criativo? Quantas histórias você tem no seu catálogo? E como é que você escolhe uma história que você gostaria de contar e por quê? Me fala um pouco disso. Olha, algumas histórias são histórias que eu já conto de quando eu era professora. Ou até que você ouvia, né? Pequena ou não. Talvez. Mas mais assim, mais como professora mesmo, que eu contava em sala de aula, funcionava bem, carreguei comigo, né? E fui levando. E depois comecei a fazer escolhas, assim, eu gosto muito de passar horas na biblioteca. E eu vou no setor infantil, né? Onde que mais me encanta. E aí eu fico lá e leio, levo muita coisa para casa. Às vezes, um tema me chama. Às vezes, uma encomenda. Então, tem encomenda? Tem encomenda. Tem encomenda. Hum. Tem encomenda. Histórias específicas, né? Eu quero uma história para a festa de aniversário do meu filho, que o tema é fantasma. Sei lá. Que sabe? legal. Aham. Aí, às vezes, eu pego alguma referência. Essa do fantasma, por exemplo, eu peguei o Pluft Fantasminha. Perfeito. E aí, fiz uma adaptação. E aí, eu faço os objetos que eu vou usar. Às vezes, eles são um objeto que não é aquela coisa que ela é. Então, sei lá. Eu tenho uma história que eu conto muito, que são 3 carneiros e um jacaré. Os carneiros são pinhas. E o jacaré é um galho. Essa é bem para criança pequena. Então, isso eu pego uma coisa que já está pronta, no caso da natureza, e uso para contar aquela história. Ou tem situações que eu faço, como essa Obax, por exemplo. Como uma bonequeira de respeito. Então, comecei um pouco a me aventurar, né, nesse universo um pouco do teatro de objetos. Eu tenho muita sorte, assim, das pessoas que eu encontro na vida, né? E uma das grandes sortes que eu tenho é uma grande contadora de histórias e bonequeira com quem eu trabalho, que é a Andy Rubinstein. Manda um beijo pra ela ali, ó. Um beijo pra Andy. Que é a minha mestra. Eu liguei pra ela um dia e falei, Andy, eu quero trabalhar mais trabalhar com a minha arte, mas eu não sei por onde começar. Posso trabalhar com você? Posso fazer qualquer coisa, o que você estiver precisando. Posso até pôr grampo no seu cabelo, se for isso que você tá precisando. Ela morreu de rir e falou, tô justamente precisando de uma assistente. Nossa, nada é por acaso, o universo, hein? Nada, pra mim. E a generosidade dela, né? Também de te abrir, muito. sabendo que você queria absorver isso. Isso foi em 2021. E desde então, eu acompanho, eu faço produção com ela. Então, eu fui aprendendo mais desse universo do palco, do teatro, vivendo. Eu não fui estudar isso, né? Eu fui fazendo ali com ela, aprendi muita coisa com ela. Aprendo demais, sim. Então, como é que você vai fazer? Então, existe um processo criativo de um repertório que você já tem, né? De algumas histórias. Uhum. Você aceita encomendas.
E aí até talvez o teu dia a dia te inspire, né? Até fora da biblioteca pode ser que você olhe e encontre Muito, muito. alguma conexão, alguma sinergia. Sim. E quando uma pessoa te para e fala assim, olha, tem uma encomenda para você, que é uma festa de 72 anos. Como é que a gente vai fazer para você criar alguma coisa em que adultos também se envolvam? Talvez nem tenha criança, né? Fora uma nessa festa. Como que você faz assim para encantar? Eu sei que é uma experiência talvez nova para você. Para fazer assim, fazer para os adultos como público principal é novo. Mas a gente já falou disso. Já. E eu já te falei que é algo que mora em mim já faz um tempo. Eu tenho muita vontade de contar história para adulto. Para também experimentar esse outro lugar, outra qualidade de público, né? Porque a criança, ela levanta, ela fala, ela canta, ela dá risada. Interage muito. E eu tenho essa curiosidade do que é um público mais silencioso, nesse sentido, mais travado, entre aspas, né? Porque a gente vai se travando, né? Claro. Que era o que a gente estava falando antes. Que eu consigo, para os adultos participarem, eu tenho que chamar muito mais vezes. E aí, gente, eu também quero ver os adultos. Eu faço umas coisas, né, de brincadeira. E aí ele comeu, ficou com a barriga cheia. Eu bato na barriga, as crianças na hora batem na barriga. E eu vejo um monte de adulto louco para bater na barriga também. Aí eu tenho que convidar. Eu quero ver os adultos também. Aí um vai soltando, aí daqui a pouco outro solta também. É mais devagar, mas eu falo, nossa, eu consigo trazer eles para a história. Aí é um nível advanced, né? Acho Quer dizer, que é. você vai... Aí eu vou ter que, vou ter que trabalhar bastante para fazer uma... Inclusive internamente, né? Porque Sim. tem a coisa da crítica, Sim. de serem pessoas sérias, né? Então, Sim. fazer um adulto sair do sério, Sim. né? E entrar no lúdico nesse sentido, eu acho que é um feito, né? Tô empolgada para ver isso acontecer. Eu também tô. A gente faz o volume 2 para contar como foi. E você se encontrou, então, Sim. Maria? Como é isso? Na jornada da vida, você conseguiu se encontrar, você conseguiu viver a sua arte. Eu acho que isso é uma lição de vida, sabia? É super. Porque é a tua essência. Então, você consegue ganhar o teu sustento, né? Com uma coisa que faz muito sentido para você. Eu acho que um pouco, eu não sei fazer. Eu não sei ganhar dinheiro, me sustentar de outro jeito, entende? É um pouco assim, tem que ser assim, senão não dá. Eu não dou conta de viver um regime CLT, sabe? Trabalhar período integral. No escritório, assim, imagina, com o chefe. Não sei fazer Maria! isso. Não sei fazer isso. Não, acho que eu não dou conta. E isso eu fui atrás. Precisava fazer. Um pouco assim, preciso fazer isso, sabe? E que bom que você encontrou uma parte do planeta disposta a te ajudar a vivenciar isso e a principalmente curtir isso que você faz. Que é muito legal. Que é muito incrível e é muito delicado. Né? Então fica uma lição aí. Se você também não aguenta o escritório, ache algo que você adora fazer. E busque investir nisso, porque eu acho que o que você está me contando é que, eventualmente, sonhos se realizam. Às vezes. Sim, eu acho que sim. Eu acho que tem que ir atrás. Eu sou um pouco... Eu não sei se é um pouco ingenuidade, assim, sabe? Da minha parte, mas eu acredito muito que tem os nossos chamados, assim, sabe? Tem. Então, isso eu preciso fazer isso, sabe? E provavelmente as pessoas precisam muito que você faça isso. Né? Porque realmente quando a gente está num ambiente e aí a festa para e você entra, é um misto de curiosidade, o que está acontecendo, em várias malas abrindo e aí sai um violino, sai um monte de objeto. Eu tenho certeza que os adultos, como eu, também ficam muito curiosos para o que vai acontecer. Eles só não expressam muito em função do ambiente social e essas coisas que a gente estava falando. Né? Mas eu tenho a impressão que tem uma coisa até da educação, porque você é uma educadora, né? Emocional em relação aos adultos com essa tua performance, sabia?
deles conseguirem se encontrar com eles crianças, a criança interna Sim. deles canta, né? Sim. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que é mesmo um convite pra gente soltar um pouco as garras, assim, sabe? Uhum. Como que fala isso? Esqueci. Relaxar? É relaxar também, mas um pouco desarmar, sabe? Super, super, E super. se permitir sentar no chão, escutar, né? Olhar, contemplar. Abrir mão da ansiedade, É. da fala seguinte, da música seguinte, da conclusão da história, Uhum. talvez. Isso é legal. Você perguntou sobre o meu processo criativo. Quando eu comecei a fazer isso, eu era essa pessoa que queria logo dar a resposta. Que já queria entregar. Porque eu sabia que o público tá lá, eles estão querendo saber o que vai acontecer. Então, eu já quase que antecipava as coisas. Eu ia tocar uma música, eu já queria terminar para já... E isso também foi um grande processo de autoconhecimento e autoeducação, né? Porque enfim, eu acredito muito que a autoeducação é o que, enfim, a nossa autoeducação, ela reverbera nas crianças, né? Então, eu como professora, isso era sempre um exercício, né? Rever a minha prática pedagógica sempre, que só o fato de você estar se revendo, de alguma forma a criança já sente isso, já percebe isso, né? Porque você é um modelo, É. né? E nesse trabalho que eu faço, que eu encontro, tem crianças que eu vou encontrar uma vez na vida. Tem outras que não, porque já tem a turminha ali que sempre me chama, né? Tem umas famílias que sempre me chamam, então eu já conheço, né? Então são crianças que já sabem a música que eu canto, já me conhecem, já sabem meu nome. Essas tem a gente já tem um pouco um vínculo. Mas tem umas que eu vou ver uma vez na vida. E eu penso, nossa, eu preciso... É uma sementinha, alguma coisa que eu vou plantar ali, sabe? É um Sei lá. encantar, né? É. E eu acho que esse processo de me auto-perceber em cena foi super forte ao longo desses anos, né? Que eu venho... Isso tá mais... esse meu trabalho está mais forte de 2021 para cá. Eu comecei a perceber que eu não podia correr em cena. Você Eu não precisa podia dar fazer conta, atropelada. né? Precisa ter essa... E o meu trabalho precisa ter pausa, precisa ter respiro, precisa ter olho nos olhos. Eu gosto dessa coisa do público pertinho também. Eu gosto de mais introspectivo, assim, um público menor. Também já fiz muita coisa, já me colocaram em teatro para 300 crianças com isso. Já aconteceu. É outra coisa. Mas mesmo assim, eu acho que tem uma coisa ali de uma delicadeza que de alguma forma chega. Então, nessa minha trajetória, eu tive que ir me revendo muito enquanto pessoa que está em cena. E de poder dar conta do silêncio do outro, dos tempos e movimentos do teu trabalho, sem o medo de causar incômodo, Uhum. né? Sim. Porque o outro que dê conta do incômodo dele. Talvez ele vá se autoconhecer a partir desse incômodo. Eu acho que mexe, isso que você falou, assim, de dar uma mexidinha ali internamente nos adultos também. Porque, né? E aí, é o mundo da internet, TikTok, scrolling. É, muito. Essa É mulher muita informação, fica né? parando. Pra quê? É justamente para você absorver aquele pedaço. Uhum. E o outro, e formar um todo coerente. É isso, é sobre isso. Sim. Então, Maria traz grandes lições pra gente. É muito legal o teu trabalho, Má. Obrigada. Eu gostaria que você olhasse para sua câmera e deixasse uma mensagem para as pessoas. Eu acho que essa mensagem que você traz, né, no teu trabalho, que fala para as pessoas como eventualmente viverem melhor, mais conectadas com o mundo, consigo mesmas, com seus filhos. Eu abro aí para você deixar uma mensagem de inspiração para geral. Eu acho que a gente ousar parar, experimentar parar, desligar o celular, sabe? Se conectar mesmo com a natureza. E natureza em São Paulo também, né? Porque São Paulo também é cheio de natureza, seja uma árvore linda. Hoje eu tava andando na rua com os meus filhos,
eu vi uma árvore que metade era rosa, metade era verde e amarelada. Falei, para, sabe? Se permitir parar o carro e olhar essa árvore, contemplar, sabe? Eu acho que esses pequenos momentos de possibilidade de respirar e se conectar com a natureza, com o seu filho, com a sua mãe, né, com a sua vizinha, com as pessoas que estão perto de você, que seja um pouquinho, né? A gente faz muita coisa, a gente está sempre sobrecarregada, ainda mais a gente mulher, mãe, artista, a gente está sempre com muita coisa. Mas buscar esses pequenos respiros, cavar esses espaços, eu acho que é uma ousadia mesmo nos tempos de hoje, buscar esses espaços. Que sejamos ousados e que tenhamos a coragem de ousar, né, cavar esses espaços. Uhum. É uma alegria te ter aqui. Eu preciso te agradecer com o fundo da minha alma, porque foi uma lindeza participar disso tão perto. Você é uma pessoa que eu admiro, eu desejo assim todo sucesso, que a sua mensagem, que é tão incrível, possa assim voar mundo e chegar nos corações abertos para essa felicidade que é ter você por perto. Eu que agradeço de estar aqui. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Foi incrível. Obrigada. E é isso aí. Chegamos ao fim de mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua companhia até aqui. É muito importante ter podido contar com vocês. E lembra, cuida de você. Um beijo.